Jesus pregou aos antediluvianos quando desceu ao inferno? Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Deixe o seu gostei e se inscreva. A primeira observação que vamos ver nesse vídeo é com relação à justiça de Deus. Deus destruiu os antediluvianos com água. Será que Deus não deu oportunidade àquele povo? E os matou sendo eles inocentes, para depois que morresse na cruz fosse ele pregar para esses. Quem seria o injusto aqui? O mundo antediluviano já estava condenado devido ao pecado 120 anos antes do dilúvio. Mesmo assim, Deus permitiu Noé pregar e dar oportunidades a eles se arrependerem dos seus pecados. Viram os animais vindo de forma milagrosa para a arca. Mesmo assim, continuaram com sua rebelião e não quiseram entrar na arca para se salvarem. Então, quando Deus destruiu foi porque não tinha mais jeito para aquelas pessoas se salvarem, pois para eles a porta da graça se fechou quando Noé fechou a porta da arca. Se Deus os destruiu foi porque eles não iriam mais se arrependerem de verdade, pois desprezaram a graça de Deus e seus corações já eram para o mal, não tinham mais jeito. Essa história que diz que Jesus foi para o inferno pregar aos mortos são inversões que torcem toda a Bíblia, pois o próprio Deus falou que o homem é pó e para o pó retornará, e a Bíblia também nos diz que a alma que peca essa morre. Veja bem, a alma morre. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Ezequiel 18 verso 20. Deus jamais disse que o homem é eterno, que só a carne é quem morre e a alma não morre. Tem pastor que prega pela palavra do rico e do Lázaro que o homem vai direto para o inferno ficar lá queimando para sempre. E outro prega que não vai para o inferno, mas fica em um lugar, e depois é que vai, isso tudo usando uma parábola. Se fosse interpretar essa parábola literalmente, certamente todos que morreram infiéis estariam no inferno queimando eternamente. Isso significando que o mal durará para sempre e que o homem é imortal assim como Deus, e que Deus é injusto e mau. Tem pastor que chega a dizer que temos que pregar o Evangelho, pois se a pessoa morrer sem saber da verdade também vai ficar queimando para sempre. Agora eu pergunto, que pecado é esse que o homem comete que vai ficar queimando sempre? A Bíblia é bem clara em dizer que o único imortal é Deus, na pessoa do Senhor Jesus. 1 Timóteo 6 verso 15. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. 16 O único que é imortal e habita em luz inacessível a quem ninguém viu nem pode ver. A ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Tem pessoas que pregam que quem morreu está no céu ou no inferno, outros dizem no purgatório, outros pregam que estão em um lugar melhor, outros no seio de Abraão. Mas o que Jesus falou é o que vale, e não é isso que devemos crer? Vamos ver agora algumas passagens da Bíblia. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. João 5 verso 28 a 29. Onde Jesus falou que estariam os mortos na manhã da ressurreição? Nos sepulcros ou no pó da terra, nunca que ele falou que estaria no céu ou no inferno ou em qualquer outro lugar. Muitos pregam que eles voltam para nos atormentar, quer dizer que sai do inferno e vai atormentar a pessoas. Mas na verdade todos esses são demônios ou anjos caídos que querem enganar as pessoas, fazem zero as pensar que os que morreram estão vivos. Na verdade Satanás foi o primeiro a dizer que a pessoa não morre e é eterna. Veja o que ele falou para Eva no jardim do Éden. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse,
não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Gênesis 3, 1-4. A Bíblia diz que os mortos não sabem de coisa nenhuma. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Também o seu amor, o seu ódio, e a sua inveja já pereceram, e já não têm parte alguma para sempre, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Eclesiastes 9, 5, 6. Tudo se acaba quando se morre, mas a esperança, como falou o apóstolo Paulo, está no dia da volta de Jesus. Vamos ver essa passagem. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. 1 Tessalonicenses 4 verso 13. Antes de ver os outros versículos, vamos logo fazer uma observação sobre esse verso. Paulo não queria que os tessalonicenses ficassem na ignorância, pensamento que os que dormem, os mortos iriam ficar para sempre mortos, mas iriam ressuscitar, que não tivessem um pensamento que a maioria tem de achar que quem morreu acabou para sempre. Agora vamos ver mais. Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses 4, 14 e 18. A esperança do cristão está no dia da volta de Jesus, como Paulo falou, pois Jesus vai ressuscitar seus filhos, e não que a pessoa que morreu está vivendo em um outro lugar. Quando iremos receber a eternidade? Eis aqui vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E, quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15 versos 51 a 57. Então, irmão, a imortalidade será dada no dia da volta de Jesus, ao som da última trombeta. Os que estão mortos irão voltar à vida, não mais com um corpo mortal, mas imortal, e os que estiverem vivos serão transformados instantaneamente e irão subir para o céu. Se a pessoa fosse jogada para queimar para sempre no inferno, então Deus não ama o pecador, nem muito menos iria dar a cada um segundo as suas obras, como está na Bíblia. Pelo contrário, seria um ser odiado por todos, e ninguém, um anjo,
Um ser humano o adoraria por amor ou mérito dele, mas apenas por medo. E que Deus de amor seria esse? Para finalizar, vamos tentar aqui explicar por que a Bíblia diz que Jesus desceu ao inferno. Tem coisa pior do que o homem morrer na cruz, sim, saber que está perdido. E foi o que Jesus sentiu na cruz, por isso que ele desceu ao mais baixo do inferno. Ele sentiu que o seu pai o havia abandonado. Chegamos ao final de mais um vídeo. Que Deus te abençoe e te guarde, e te dê a paz. Compartilhe com seus amigos.